Fala galera cascateira, salve salve, meus bons de bola. Vamos então para mais um tabelão cascateiro. Mas lembrando, hein, pessoal, isso aqui é cascata, hein? É resenha de torcedor para torcedor e de cascateiro para cascateiro. Então vamos que vamos, pessoal. Vamos analisar então todos os jogos da 24ª rodada que ainda não se encerrou, né? Porque ainda tem Atlético e Cuiabá que vão duelar hoje às 21 horas lá na Arena MRV. Aliás, o Atlético, 3 jogos seguidos na Arena, hein? Galão, tabelinha tá ajudando, hein? E o Galão também vai fazer a parte dele. Já cravo aqui, ó. Esse jogo, 2-0 Atlético Mineiro, gols de Hulk e Paulinho. Tá, palpitão cascateiro também. Mas então vamos ao tabelão. Mas assim, pessoal, antes de falar do primeiro jogo, que foi Bahia e Santos, tivemos na segunda aquele jogo maluco, que foi uma reposição da 15ª rodada, né? Um jogo que não foi feito na data original, por questões de compromisso de Grêmio e Corinthians. Então esse jogo da 15ª rodada, que ficou aí em atraso, foi feito na segunda-feira agora, passada, e um jogo maluco, Grêmio 4, Corinthians 4, jogaço, pessoal, jogaço. Um jogo maluco, né? Porque dificilmente assistimos a uma partida com tantos gols, e marcaram aí os 4 do Corinthians, né? Veríssimo, Fábio Santos, Juliano e o Yuri Alberto. Até o Yuri Alberto saiu saiu daquela zica dele. E pelo Grêmio, Natan Pescador, Soares, Galdino e Cristaldo. Ou seja, só não fez gol nesse jogo quem não quis, né? E até estranho o Cássio tomar 4 gols, a defesa do Corinthians também se portar tão mal. Então, muita gente falou, o Luxemburgo desarticulou esse time, colocou um Corinthians organizado. Não, o Corinthians foi desorganizado. É que defensivamente as peças ali da linha de defesa tiveram uma atuação muito abaixo. E o Grêmio também tem bons valores na frente. Então, quando a defesa do Corinthians dá espaço, quem tem um Soares vai aproveitar. E a mesma coisa aconteceu do outro lado. Mas ali eu acho que não foi más atuações ali do ponto de vista individual. Acho que o Renato, ele tem, taticamente, ele é um técnico limitado, então ele não conseguiu armar bem a defesa dele, e com isso o Corinthians teve os espaços para achar os gols, tanto é que até o final do primeiro tempo o jogo estava 2-0 pro Grêmio, o Corinthians virou para 3-2. Então isso mostra que as limitações táticas do Renato Gaúcho, elas às vezes aparecem. Mas parabéns aos dois técnicos, porque foi um grande jogo, e mostrou, né, o que viria pela frente para Palmeiras e Botafogo, que foram os adversários respectivamente de Grêmio e Corinthians. Depois, então, aí abrindo a 24ª rodada, tivemos o Bahia, que fez um bom jogo, que tinha ganhado do Curitiba na rodada passada, dentro de casa, né? O Bahia tentando escapar do rebaixamento. Foi surpreendido pelo Santos, 2-1 Santos. Jogo também, assim, em que o Bahia saiu na frente. Mas aí a defesa do Bahia foi muito mal na bola aérea, o time se perdeu no segundo tempo. Então o Rogério Ceni fala que tem que treinar mais. O Santos, no jogo aéreo, conseguiu marcar 2 vezes, né? O Bahia marcou aí através do Camilo Cândido, e o Santos com o Júlio Furque e o Marcos Leonardo. Quer dizer, o Marcos Leonardo marcou e depois o Furque marcou o segundo. Aí com esses dois, o Santos busca uma virada e vai aí tentando deixar essa zona indigesta aí do rebaixamento. Tá, pessoal? Tô com as minhas anotações aqui, por isso eu vou ficar olhando aqui para baixo em alguns momentos, tá bom? Porque esse programa aqui do Tabelão Cascateiro, ele é divertido, mas ele também por vezes, trabalhoso, né, pessoal? Mas o próximo jogo aí foi América Mineiro 0, Bragantino 2. E aí, pessoal, sobre esse jogo, assim, eu não tenho muito a falar, porque o América é um time muito ruim, muito limitado, errou nas contratações, a diretoria lá está muito mal nessa temporada. Só que houve a troca de técnico, Mancini saiu, entrou o Bustos, o argentino, e o Bustos tem feito bom trabalho. Com ele, o América gol de Santos, gol de São Paulo, empatou com o Cuiabá fora, né, poderia ter vencido. Só que aí, quando o time é ruim, e aquele time que tá com aquela zica de rebaixado, as coisas não funcionam. Então o América fez um jogo consistente, claro que o Bragantino tem mais time, mais organização, mas o América poderia até não ter perdido, porque os 2 gols do Bragantino foram falhas bizonhas daquele goleiro Cavicchioli, que é um goleiro bem limitado de passagem, e quando o jogo estava 1-0 para o Bragantino, nos acréscimos já, o América teve um pênalti, e o Mastriani bateu muito mal, bateu no meio do gol. Então, assim, ali é culpa total dos jogadores, do goleiro e do
cara que perdeu o pênalti. O técnico não tem muito o que fazer, porque o time já é ruim, ainda os caras cometem falhas individuais, assim, de primárias, então fica difícil. Então, Bragantino 2-0, Bragantino com o time limitado também, mas um bom técnico, Pedro Caixinha, vai avançando e vai morando ali na parte de cima da tabela. Na sequência, o jogo mais deprimente da rodada, Grêmio não, olha, viagem, Goiás 0, Flamengo 0, Flamengo freio de mão puxado, Flamengo sem nenhum estado anímico assim para fazer o jogo, os caras, assim, sem motivação, aquele divórcio que nós já falamos entre o Sampaoli e os atletas, dá para perceber que não tem uma química, que não tem uma ligação, que não tem ali uma empatia entre essas partes. Então, jogo muito ruim, né? Um time ruim e outro que não quer jogar, que tá, sabe, não é que não quer jogar, mas que não tá, assim, motivado, não tá determinado, não tá empolgado, não poderia ser diferente do que esse 0-0 aí insosso. Depois, Fluminense, Flusão, hein? Ó, o Flusão aí, ó. Estamos falando de Flusão, tá vendo, pessoal? E não falamos individualmente desse jogo depois em que ele ocorreu, né? Esse jogo foi na quarta-feira de noite. Não falamos desse jogo porque nós preferimos comentar aqui no tabelão cascateiro, para não ficar redundante, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, Flusão 1-0, gol do Léo Hernandes, numa batida de bola, ó. Que gol bonito, hein, pessoal? É aquela batida de falta com efeito, a lá Marcelinho Carioca, a lá Juninho Pernambucano, lá nos anos 90, anos 2000. Então, um gol muito bonito. E o Fluminense, assim, talvez, eu senti um Fluminense com pouco apetite, um Fluminense, assim, sem gosto ali, que conseguiu 1-0 e depois ficou meio que cadenciando o jogo, segurando, sabe? Aquele jogo que se o Fluminense pisa um pouquinho no acelerador, ele faria mais gols, porque o Cruzeiro, além de ser um time bem limitado, porque o Ronaldo acabou de comprou, né? Não acabou de comprar, comprou a SAF do Cruzeiro, não teve como fazer grandes investimentos, então com poucos investimentos o Cruzeiro tem um time limitado e dentro das limitações o Cruzeiro foi competitivo, mas em nenhum momento o Cruzeiro assim esteve perto de vencer esse jogo. O Fluminense definiu o placar, foi 1-0, mas poderiam ser 2, 3, o Fluminense deu uma segurada até porque tá pensando já nas semifinais da Libertadores contra o Inter. Jogassem, pessoal, jogassem, vamos ficar ligados. Sequencialmente aí, tivemos na quarta ainda São Paulo 1, Fortaleza 2, e aí esse jogo, pessoal, não pense que o São Paulo ficou com a cabeça na final da Copa do Brasil, não focou, não, São Paulo fez um jogo bom, só que o Fortaleza é bem treinado, é um time também limitado, mas bem treinado, então o Fortaleza fez uma estratégia de jogar nos contra-ataques, de jogar explorando ali os corredores ali, onde o São Paulo deu espaço, e dessa forma, na estratégia, o Fortaleza achou seus gols, o São Paulo ainda teve a infelicidade do Rames Rodrigues perder um pênalti, depois o próprio Rames fez o gol do São Paulo, mas o São Paulo, e depois o São Paulo pressionou bastante, mas o São Paulo não teve, até porque os jogadores eram reservas, né? O São Paulo não foi com o time principal, então por falta até de qualidade das peças, o São Paulo não conseguiu empatar o jogo, mas foi um jogo bem brigado, interessante, então São Paulo 1, Fortaleza 2, Rames marcou para o São Paulo, Zé Wellison e Lucero marcaram para o Leão do PC. Depois tivemos, esse aqui eu vou ter que pegar as anotações, tá, pessoal? Porque o Vascão, eu falei que o Vascão não ia cair, eu falei que o Vascão ia sair da lama aí, do poço, e tá aí o Vascão reagindo, hein? Vascão atropelou, massacrou, não sobrou nem um cadáver, tá? Foi 5 em cima do Curitiba e foi pouco, poderia ter sido mais. O Vascão amassou e triturou. E o Vascão fez 5-1, com 2 gols do Verrete, que atacante, hein? Que achado do Vasco aí no mercado, hein? Que sujeito bom de bola e bom no jogo aéreo, hein? Esse aí na cabeça não perde uma, hein? Que belo reforço que o Vasco arrumou. Zé Gabriel, Peck e Rossi marcaram para o Vasco e o Sebastião Gomes marcou para o Curitiba. Curitiba, como já falei, ó, rebaixado. Já tem que planejar o 2024 já na Série B, já vendo quem fica, quem não fica, qual o perfil de contratação que eles vão fazer. Curitiba não tem salvação. E o Vascão vai escapar e vamos ter os 4 grandes do Rio na Série A do ano que vem, assim como está sendo nessa. Tocando o barco aqui, pessoal. Atlético Paranaense 2, Inter 1. O Inter também foi com o time reserva, pensando em semifinal de Libertadores, mas o Inter deu trabalho, esse jogo estava 1-1 até os acréscimos, mas o Atlético Paranaense é um time muito chato, porque o time do Atlético, ele não é, assim, individualmente, ele é um time que tem bons nomes, mas em conjunto, esse time do Atlético não joga assim, de uma maneira, sabe, não é igual o Fluminense, que joga um futebol fluido, um futebol ofensivo, um futebol que a bola naturalmente chega na área adversária. O Atlético é um parto para essa bola chegar lá na frente. Mesmo tendo jogadores de muita qualidade, ele não consegue, fazer um jogo com volume ali interessante,
sufocando o adversário, não dando chances, igual o Vasco fez. O Atlético não consegue. Só que o Atlético é um time muito... É um time assim... É aquele time assim, que ele é chato, porque ele tem a bola aérea forte, ele é um time que pressiona, ele é um time que se impõe dentro do campo deles. Então foi na base da imposição caseira que o Atlético venceu. Mas não foi um jogo brilhante e o Atlético não mostra um futebol de repertórios, não. Mas pela qualidade do elenco, ele também vai ficar na primeira parte da tabela, mas não espere grandes coisas do Atlético, não. Aí, a não ser que ano que vem um técnico mais experiente, ou um técnico com um trabalho de mais qualidade. Mas do jeito que tá hoje, o Atlético ganha em casa, mas ganha na imposição. Não ganha assim na qualidade, num jogo de bola bem feito. E aí, ó, pessoal, aí lembra que eu falei do Corinthians lá e do Palmeiras? Eu falei, ó, esses dois times deram um show. Os adversários deles não vão ter moleza, e não deu outra. Aí chegou na quinta-feira, o Grêmio ganhou de 1-0 do Palmeiras, gol do João Pedro, e o Grêmio fez um jogo assim. Aí agora eu vou elogiar o Renato, porque ele acertou na tática. Não tinha como o Palmeiras, de igual para igual ali, enfrentar o Palmeiras. Não tem como o Grêmio falar, vou para cima do Palmeiras, vou atacar o Palmeiras, vou agredir o Palmeiras, porque é isso que o Palmeiras queria. Então o Grêmio fez o quê? Recuou as linhas, jogou com inteligência, deu a bola pro Palmeiras, ficou aguardando ali os espaços ali, as zonas de vulnerabilidade do Palmeiras para poder atacar. E aí achou o seu gol, sofreu muito, né? O Palmeiras, pelo volume de jogo, até não merecia perder, mas o campeonato tem isso. Tem jogo que o time não merece ganhar e ganha, como o Palmeiras gol do Goiás sem merecer. Mas agora o Palmeiras não merecia... Assim, o Palmeiras merecia não perder, mas perdeu porque esse campeonato é isso, é muito equilíbrio, o nivelamento aqui é muito intenso, então os detalhes fazem diferença e nesse caso ele fez. E, finalmente, hein? Finalmente chegamos aí, Corinthians 1, Botafogo 0, jogo disputado ontem na Neoquímica Arena. Nós alertamos o tempo inteiro de que o Botafogo tá na zona de conforto, que o Botafogo tá na onda do tapetinho do Segovinha. Os caras não estão assim, não estão alertas de que de que a perda da liderança ela é realmente algo iminente. Então, que se não houver uma preparação, um foco, uma união, esse campeonato vai pelo ralo. E nós não estamos percebendo no Botafogo isso. Tá todo mundo achando que já ganhou. A entrada que o seu Marçal praticou ontem, que resultou na expulsão, não dá. Aquilo ali é coisa garoteou, isso é coisa de juvenil, isso é coisa de perninha. Isso não é coisa de jogador profissional, não. E esse técnico insistindo com o Marçal, sendo que o Hugo estava jogando melhor. Então, assim, no Botafogo nós não estamos vendo alerta aquele senso de urgência. O que nós estamos vendo é o seguinte, perde, aí esse pateta, esse banana desse Bruno Lage fica falando palavrão em entrevista, falando besteira, pedindo apoio da torcida. Não é apoio não, agora é cobrança e torcida, deixa de ser bunda mole, em vez de ficar colocando faixa na CBF, vai botar faixa no setor do Botafogo e cobrar desses caras aí, desse bando de pipoqueiro, desse bando de folgado, de mimado. Porque é isso que eles são hoje, mimados, folgados, perderam a Sul-Americana, não foram cobrados, perderam o Clássico, não foram cobrados, perderam 3 seguidas, 4 se contar a Sul-Americana. Tem gente querendo passar a mão na cabeça deles. É cobrança, torcida, comece a cobrar. Senão esses folgados vão perder um campeonato ganho, tá bom? Mas falando do jogo, a expulsão foi determinante, porque com 20 minutos, um time como o Botafogo, que não é bom, tá? O Botafogo era organizado, era um time, era uma orquestra, era um time que em conjunto funcionava muito bem. Mas individualmente, o Botafogo é um time ruim, jogadores limitados. E aí, quando o maestro da orquestra sai, que é o Luiz Castro, me inventam a porcaria desse Bruno Lage aí, em vez de ter deixado o Caçapa, que vinha fazendo bom trabalho. E o Bruno Lage está totalmente perdido, não sabe, acho que ele não sabe andar nem dentro lá do CT do Botafogo, de tão perdido que ele tá, né? É aquela piada, né? Tá parecendo o cupim metalúrgica, porque o cara não se acha. E o time... E assim, a expulsão foi determinante? Foi, mas também teve outro ponto a ser destacado. O que ele fez depois, a reação dele à expulsão, as escolhas dele para cobrir a lacuna deixada pelo Marçal foram pavorosas. Eduardo era um morto-vivo, porque ele não era meio, não era volante. Então ele não jogava bem nem em uma posição nem na outra. E com isso ele matou o meio de campo do Botafogo. E o gol também, né? Assim, o gol era questão de tempo, porque o Botafogo não merecia outro resultado que numa derrota. Mas o gol, o Gil cabeceia, o Gil é um cara grande e lento, ele não é rápido.
Ele é lento, mas ele cabeceia, o PR defende, a bola sobra e ninguém chega pra dividir com ele. O rebote sobra limpinho pra ele. Então olha como esse time tá sem foco, tá sem determinação, tá sem sangue nos olhos. E isso é cobrança, pessoal. Não achem, é porque salário tem dia, eles têm toda a estrutura de treino, eles têm assim, todos os luxos e regalias para apresentarem bom futebol. Agora só disputam uma competição e tá aí o resultado. E ó, enquanto isso, o Corinthians e o Grêmio, que fizeram 2 jogos na semana, fizeram 4 pontos. Então, pessoal, essa história de o futebol brasileiro é muito alucinado, é muito jogo. Pessoal, é o esporte dos caras. Se eles não jogam, eles vão fazer o quê? Ficar em casa lá, de boa? Então tem que jogar sim. E essa história de que não tem tempo pra treinar, que é muito jogo, isso é desculpa de jogador perninha e de técnico fracassado, de técnico perdedor. Tá? Porque tá aí, o Luxemburgo fez 4 pontos, o Renato Gaúcho fez 4 pontos, e o Bruno Lage fez quantos pontos? Hein? Então é isso aí, pessoal. Então, fico alerta aí, tá? Estão brincando, tá? Com o título que está na mão. E se não houver cobrança, a torcida do Botafogo daí, se não deixar de ser bunda mole, vai ser cúmplice aí da perda desse título aí. Porque a torcida do Botafogo tá sendo frouxa, tá? Não tá cobrando esse Bruno Lage, não tá cobrando essa diretoria, não está cobrando desses jogadores. E a do Flamengo cobra. E outra coisa também, os flamenguistas estão bravos aí com o São Paulo, eu troco na hora, eu troco. Ó, é igual figurinha, pau a pau, troco o São Paulo fácil pelo Bruno Lage, tá? São Paulo, vem pro fogão. E Mengão, fica com Lage aí. Aí vocês vão ver o que é técnico ruim, o que é técnico estabanado, banana, bunda mole. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui. Terminamos não, pessoal. Tem que analisar a tabela agora, tá? Essa é a pior parte para nós botafoguenses. Por mais que estejamos a liderança. Mas vamos lá. Rapidão, então, pra tabela, ó. Primeiro o Fogão com 51, ó. Tá nesse 51, ó. Há tempo, sim, Fogão. Cadê os pontinhos aí? Mas, ou seja, deitou na vantagem. Aí depois que não tiver mais vantagem, aí vão demitir Lage, aí vão cobrar jogador, né? Estou só esperando isso, né? Essa cobrança tem que ser feita agora. Mas então, Fogão líder com 51, segundo Verdão com 44, 7 pontos chegando já. Grêmio também encostou, terceiro com 43. Bragantino, que também, ó, Bragantino briga pelo título também, tá? Não acho que o Bragantino está fora, não. É o quarto com 42. Quinto, Flusão, que também tá na briga. Mas assim, né? Eu acho que o Fluminense tá mais focado na Libertadores. Aí vai depender muito o que vai acontecer na semifinal. Mas se ele perde para o Inter, aí também o Fluminense entra de vez aí na briga. Então, o Fluminense 41 ao quinto, sexto ao Paranaense, aí já é mais uma briga de Libertadores, né? O Atlético Paranaense com 40, Flamengo também com 40 é sétimo, está atrás nos critérios de desempate. Olha o Fortaleza aí, excelente trabalho do Vojvoda, hein? Tá brigando em cima no brasileiro, isso é técnico aí, Vojvoda, isso é técnico. Se frouxo nesse Lage não, isso é técnico. Então o Vojvoda, excelente trabalho, semifinalista da Sul-Americana. E no brasileiro brigando lá em cima, 38 pontos, oitavo. O Galo aí, o Atlético Mineiro, que joga hoje, vai ganhar hoje, é o nono com 34, e aí, ganhando, vai para 37, aí vai ficar a mesma posição, né, digo de passagem. O Timão reagindo, já o décimo com 30 pontos, o que dá sobrevida ao Lucha. Olha aí o Bruno Lage salvando o Sampaoli, salvando o Lucha. Olha, quem trouxe o Lage merece ser demitido junto com o Lage, tá? Mas enfim, o Cuiabá bateu no teto ali, 11º com 29, e acho que o Cuiabá pode ser o rebaixado aí para salvar o Vasco, salvar o Santos. Não dei o Cuiabá pro salvo não, porque o time do Cuiabá é ruim. Bateu no teto aqui de produtividade deles, agora é a ladeira abaixo. Cruzeiro é o 12º com 29, também ameaçado, né? O time é limitado. Inter, 13º, também 29, aí essa diferença aí de posições pelos critérios de desempate. 14º, São Paulo com 28, São Paulo, abre o olho, São Paulo, tricolor. Ser campeão da Copa do Brasil e Série B ano que vem, ó, não compensa não. Então abre o olho aí, São Paulo, hein? Dorival. 15º, Goiás com 26, esse, ó, pra mim já caiu, tá? Por mais que esteja fora, mas o time é ruim e tá dando aquele azar de rebaixado mesmo. Então acho que o Goiás vai salvar aí os grandes aí que estão habitando a zona de rebaixamento. Bahia, 16º, 25, também ameaçado aí, não dá, o Bahia não dá pra prever. Não dá pra prever, pode cair, pode não cair. Mas está seriamente ameaçado. Aí já entrando aí na zona do desespero, 17º, Santos com 24, reagiu, então o Santos pode escapar, mas o negócio lá tá feio. Vascão, hein? Ó, o Vascão, ele é o 18º com 23, mas o Vascão joga segunda-feira agora com a América. Se ganha, vai pra 26, ele sai da zona e joga o Bahia lá e ainda empata com o Goiás, hein? Então o Vascão tem que ganhar do América, hein, Vascão? É obrigação. Depois, então, Vasco, 18º, 23,
América é o 19º com 17, esse já tá rebaixado, sepultado, falta só enterrar. E o Curitiba, 14, é o Lanterna também, isso aí, ó, já tem que pensar em 2024 e ver e fazer a limpa do elenco que vai ser necessário. Então é isso aí, galera. Tabelão Cascateiro se encerrando aqui. Vamos acompanhar então o que for acontecer. Também vamos ficar de olho aí na final da Copa do Brasil amanhã. Ó, tô achando que vai molhar, hein, Mengão? Tô achando que vai molhar, hein, Mengão? Doutor Diego. Mas vamos ver o que acontece aí. Estaremos acompanhando e teremos novidades aí, tá, pessoal? Ainda não sei o que vamos fazer para amanhã, tá? Talvez tenhamos uma live pré-jogo, outra pós-jogo, ou só uma live pós-jogo. Estamos combinando aqui com os cascateiros como vamos fazer essa participação aí em relação ao jogo de amanhã, mas estaremos atentos e qualquer que seja o resultado, teremos novidades aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, obrigado aí. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, compartilhem, sigam no Instagram, @CascateirosFC, beleza? Então um beijo no coração aí, pessoal, e até a próxima.